muita felicidade e satisfação que iniciamos uma divulgação pública desse livro, dessa obra coletiva que se chama Configurações do Desenvolvimento, Trabalho e Ação Coletiva, que, na verdade, é o resultado de um processo de intercâmbio e integração entre pesquisadores de vários lugares do Brasil e que resultou também num processo que tem desdobramentos até hoje. Então, esse livro é um primeiro resultado desse trabalho que se estendeu pelos últimos 4 anos e que espero que se estenda por mais tempo no futuro. Eu vou falar só rapidamente, uns 5 minutos, mas antes de falar propriamente do livro, eu queria fazer um conjunto de agradecimentos necessários para a gente poder prosseguir. Em primeiro lugar, um agradecimento à CAPES, especialmente o edital PGPSE, que foi um edital de uma outra época da CAPES, um edital que permitia que houvesse um convênio, uma colaboração entre programas de pós-graduação de vários lugares do Brasil. Portanto, é uma época que não estamos tendo mais, mas que propiciou esse livro e esse trabalho conjunto. Eu queria agradecer também subsidiariamente ao CNPq, a FAPERJ e a FAPEMA, que são entidades que nos ajudaram nos nossos diversos locais de trabalho, com apoios em termos de encontro, de viagens, etc. Além disso, eu queria destacar o apoio sistemático do Núcleo de Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente da UFRJ, coordenado pelo professor Rodrigo Santos, o Observatório do Trabalho da Universidade Federal do Maranhão, coordenado pelo professor Marcelo e Tadeu Teixeira, e pelo LAEPT, que é coordenado pelo Roberto, e mais um grupo grande que está aqui. Eu suponho que a Roseli esteja também na coordenação desse. Então, queria agradecer também a esses núcleos que foram fundamentais para a realização desse trabalho. Fora isso, um agradecimento especial ao Jacó Carlos Lima, que fez um generoso prefácio para o nosso livro, aos 29 autores do livro, na verdade são 29, embora sejam 24 textos, são 29 autores, e aí também um agradecimento a Marise Reis pela revisão cuidadosa que fez de todos os originais, a Raquel Noronha pela linda capa que nos proporcionou, ao Irã Jacome Rodrigues pelo estímulo à publicação do livro, e a Cláudia Moreira pelo apoio da Ana Blume à publicação do livro. E também fazer uma menção à REMIR, Rede de Monitoramento da Indústria da Reforma Trabalhista, pelo espaço de discussão sobre temas do trabalho que tem permitido um desenvolvimento de uma discussão mais crítica sobre isso, e que o livro também tem uma dívida com a REMIR, né? Então, dito isto, né, eu queria fazer um brevíssimo resumo, né, do livro. Ele é resultado dessa experiência, né, de intercâmbio de pesquisa e formação acadêmica, que juntou a pós-graduação a equipes de pós-graduação da UFRJ, da UFMA e da UFPB. A colaboração estimulou comparações e produziu um sólido conhecimento sobre territórios socioprodutivos pesquisados no Rio de Janeiro, na Amazônia Oriental e nos diversos polos e setores econômicos da Paraíba e Pernambuco. Os capítulos abordam a trajetória das redes sociopolíticas regionais, sua atuação política e o uso que fazem dos seus recursos organizacionais, aborda a imbricação da conjuntura regional com as conjunturas nacional e internacional e a combinação de fatores históricos que permitem, nas localidades, a criação de casos complexos de ação coletiva e democrática,
aborda o protagonismo das empresas, mas também as contradições que surgem na defesa dos seus interesses, as práticas políticas de outros atores sociais que se associam ou se contrapõem ao predomínio empresarial, e a possibilidade de criar instâncias de debate regional em esfera pública que podem alterar mecanismos tradicionais de decisão sobre projetos e propostas políticas econômicas. Os capítulos trazem também elementos para um debate sobre diferentes atividades econômicas no Brasil, suas repercussões na constituição e organização dos mercados, nas relações de trabalho, nas questões ambientais, criando dinâmicas diferenciadas de participação institucional e política, além de diferentes estratégias de ação e formas de participação dos atores sociais locais, nacionais e globais, em contextos diversos de contestação e de negociação social. Então, basicamente, é essa a ideia, não é, do livro e do projeto que aparece, então, nos diversos capítulos desse livro. Esse livro também só é possível por causa da parceria que estabelecemos, Marcelo, Roberto e eu, não só de pesquisa, mas também de formação de novos pesquisadores, e eu acho que esse é um dos pontos que o livro valoriza e demonstra muito bem. Tá? Então, são essas primeiras palavras. Eu queria agora, então, passar para o Marcelo e, posteriormente, para o Roberto, para falar, então, um pouco sobre isso, sobre o livro. Por favor. Marcelo. Então, boa tarde, boa noite, colegas. Uma saudade muito grande, né? Acho que foi janeiro, nosso encontro aqui, né? Janeiro de 2020. Enfim, um contexto completamente diferente, né? Acho que a gente tinha expectativa também de fazer esse lançamento num formato presencial. O período seria ótimo para ser aqui em São Luís, que está chegando São João, e ao contrário dos meus colegas de Campina Grande, o São João melhor do Nordeste não é em Caruaru e Campina Grande, tá certo? Nós teríamos muito prazer em recebê-los aqui, recebê-las, para fazer um super lançamento. Mas eu já me animei com ver tanta gente conhecida, tanto amigo, tanta amiga. Quando tudo for possível, aí a gente vai fazer um projeto aqui para a FAPEMA, para fazer aqui Flávia com Tadeu, o 4º encontro do Observatório do Mercado de Trabalho, e vamos convidar todo mundo aqui para vir a São Luís novamente, tá certo? Espero que o governo, obviamente, Flávio Dino, faça o seu sucessor e que a FAPEMA continue apoiando aqui os projetos, como tem feito, como o Zé Ricardo já registrou aí de forma correta, né? Então, no caso aqui do nosso grupo de pesquisa, aqui os colegas tanto do Observatório do Mercado de Trabalho como do Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade, o projeto, a gente investiu muito na continuidade de pesquisas que a gente vem realizando aí nessa região da Amazônia Oriental, né, que pega o estado do Pará e do Maranhão, abordando 3 dinâmicas socioeconômicas principais: o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, de uma rede, ou de uma produção siderúrgica ligada a uma rede global de produção, que é o artigo que eu fiz, e o artigo que o Roberto Mancini que vai falar também. Um estudo sobre a dinâmica da expansão da eucaliptocultura, que foi a dissertação de mestrado e o capítulo escrito pela Lia Renata, que está aqui, que vai falar. Mas também eu acho que é uma singularidade importante, porque o Maranhão é o estado brasileiro que tem o maior percentual de pessoas ainda vivendo no campo, né? Em termos absolutos, Minas Gerais e a Bahia nos superam, mas em termos proporcionais nós temos cerca de 35%, 36% ainda da população no campo, e a atividade agropecuária é fundamental para a economia maranhense, e dentro dessa atividade agropecuária, a agricultura familiar responde por cerca de 80% da força de trabalho ocupada. Então, a gente tem uma contribuição, acho que importante nesse livro, que é o artigo sobre a pecuária familiar, né? Uma atividade de produção de leite baseada em produtores familiares, que foi escrito a 4 mãos pelo Evaristo e pelo Jonathan, que vão falar, e
dois outros artigos, um mais geral, que foi apresentado na ABET, que apresenta o panorama dessa importância da agricultura familiar como motor de desenvolvimento aqui no estado do Maranhão, e um outro escrito pela Camila Lago sobre circuitos curtos de comercialização, dando ênfase aí nos mercados urbanos que são abastecidos pela agricultura familiar. Eu só queria chamar a atenção, então, que esse projeto ele permitiu, né, além dessas contribuições que aparecem no livro, outros trabalhos que ainda não foram finalizados, que a gente espera que nesse próximo período sejam finalizados, principalmente a dissertação de mestrado do Anderson sobre sindicatos metalúrgicos de Açailândia, tá? Que é um sindicato que foi nosso parceiro, tem sido nosso parceiro ao longo de toda essa caminhada, e também de outros estudos também que, com o passar do tempo, aí foram sendo iniciados e que a gente espera, então, que nos próximos anos eles consigam ser desenvolvidos, né? Já falei também da ideia de um encontro, de um evento do Observatório do Mercado de Trabalho, enfim, quando for possível, presencialmente, e dizer também que a gente vai continuar esperando aí que o cenário político mude para que a gente possa dar continuidade nesse programa de colaboração acadêmica que a gente vem desenvolvendo há muito tempo com os colegas da Federal do Rio de Janeiro e com os colegas da UFCG e da UFPB. Então é isso, um abraço aí, muito bom ver vocês novamente. Ok, obrigado, Marcelo. Passo agora para Roberto, por favor. Marcelo falou em 4 minutos, hein, Roberto? Você me avisa aí, viu? Não sei se eu... Bom, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo. É uma satisfação também muito grande a gente estar lançando aqui o nosso livro. Eu acho que o Zé Ricardo não mostrou, não sei se todo mundo já viu, então esse livrão aqui, que é um ponto de chegada, né? Não é, digamos, o ponto de chegada, mas é um ponto nessa trajetória que a gente vem construindo, que, aliás, como comentou o Zé Ricardo e o Marcelo, né, é anterior ao próprio projeto. Quer dizer, né, essas equipes, nós, né, nos nossos programas, nas nossas redes de estudos de trabalho, etc., né, e os nossos alunos e os nossos parceiros, etc., a gente vem se encontrando já, né? Vem se cruzando aí nos encontros da BET, nos encontros da Ampox, nos encontros da SBS, nas redes, e, né, enfim, que tem relação com o tema do trabalho, do desenvolvimento e tudo mais. Esse projeto, ele, digamos, foi um passo muito importante no sentido de propiciar condições para que a gente fizesse uma troca mais sistemática, mais organizada. Né? Zé Ricardo falou das diversas atividades que fizemos. Eu acho que a mais importante delas foram os seminários que a gente fez em cada um das regiões, né? Fizemos uma no Rio de Janeiro, fizemos uma no Maranhão, fizemos outra em João Pessoa. Nessas ocasiões, a gente, né, reunia os colegas envolvidos no projeto e os alunos, né, e fizemos a apresentação, debatemos esses textos, debatemos muitos desses estudos que estão sendo realizados em cada uma dessas regiões, dessas áreas. Nem todos estão aqui, né, porque não era possível colocar todos, a gente teve que fazer uma seleção, tivemos que fazer uma opção de publicar 7 em cada, né, 6 ou 7, né, 7 eu acho, né, em cada uma das regiões, mas tem muito mais em cada um deles, tem vários outros que estão aí, né, sendo concluídos, ou já concluídos, ou sendo publicados em outras coletâneas, em outros materiais, etc. Então, é um processo, portanto, que foi muito enriquecedor para nós todos, né? No que se refere aqui à nossa região, esse processo é resultado, né, de uma trajetória que já vem desde do TEDEP, né, da UFCG, e depois se associou ao LAEPT aqui na UFPB, né, e que tem estudado várias situações, territórios, né, setores dos estados de Pernambuco, da Paraíba, mas também do Rio Grande do Norte, enfim, né, e que sempre tem como foco principal observar como políticas de desenvolvimento, né, processos de transformação econômico, social, tem tido implicações no campo do trabalho,
reformatando, né, redefinindo, reestabelecendo condições e situações no campo do trabalho, né? Então, e aí cabe uma observação importante que vale para todo o projeto, que quando fizemos o projeto, nós estávamos num outro contexto, estamos numa outra conjuntura, como observou o Zé Ricardo. Naquele momento, as políticas de desenvolvimento ou neodesenvolvimentistas, né, eram muito marcantes. Aqui no Nordeste, né, vivíamos um momento muito impactante, né, de ações, de investimentos, de políticas, né, do governo federal, dos governos estaduais, enfim, né, com transformações muito importantes. Então, observar essas transformações, né, é algo que nos instigou muito e que mobilizou muito os grupos nossos aqui, mas também no caso do Rio de Janeiro, também no Maranhão e tudo mais. Entretanto, digamos, essa conjuntura mudou bastante, né? Nós saímos de um registro, né, de políticas de tipo de perfil neodesenvolvimentista para políticas de perfil ultra neoliberais, né, associada a uma agenda, né, muito intensa de desconstrução de direitos e de retirada de direitos, de reforma também do plano da regulação do trabalho, no caso a reforma trabalhista, a lei da terceirização e tudo mais. Então, né, continuamos, digamos, muito impactados pelas políticas e pelas ações e pelas transformações, entretanto, agora mudou, né, o registro, mudou o eixo. Isso nos desafiou muito a, no meio do caminho, redimensionar isso, né, em cada um dos estudos, em cada um dos, né, dos processos de mestrado e doutorado, de pesquisa que nós fomos desenvolvendo, mas também no conjunto, né? E o livro expressa muito isso, né? Quem for ler o livro vai perceber o quanto essa passagem, né, essa inflexão no contexto, digamos, marcou, né, tem marcado as análises que foram ali objetos de estudo por nós, né? Então, no caso aqui da nossa região, a gente definiu como textos para compor o livro, um estudo sobre o polo de confecções do Agreste de Pernambuco, né, de minha autoria e de Wilson, um texto sobre o polo automotivo de Goiânia, né, mas também um outro sobre as implicações disso para o segmento das marisqueiras, né, também na região de Goiânia, e muito impactado pelo desenvolvimento desse polo, né, um estudo sobre cidades minerais do sudoeste do paraense, no caso, né, realizado também por aluno nosso, mas, enfim, total interação com os estudos que se desenvolvem a partir, né, da UFMA e da Federal do Pará, um estudo sobre o polo texto do Jardim de Piranhas do Rio Grande do Norte, né, a partir de Roseli, um estudo sobre catadores e catadoras de material recicláveis da Paraíba, mas também, digamos, com análise sobre as suas implicações no âmbito nacional, no movimento dos catadores a nível nacional, e um estudo sobre um segmento de rendeiras que atuam com uma renda especial chamada Renascença, que é oriunda de um período muito antigo aqui, e que envolve algumas regiões, no caso do Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, esse estudo que foi realizado por Carla, e eu estou falando um pouquinho mais detidamente sobre ele, porque ela não está presente, está com o filho, agora acompanhando o filho numa emergência, no hospital, e Carla fez um estudo que procurou observar como este tipo de trabalho, um trabalho de tipo bastante tradicional, realizado por mulheres, como uma atividade complementar à atividade normalmente, digamos, de famílias de agricultores, né, realizados no interior da Paraíba, né, e normalmente destinado a um mercado local, né, e as pequenas redes que estão em torno desse tipo de agente econômico, né, e social. Entretanto, digamos, houve mudanças muito importantes, né, mais ou menos recentemente, digamos, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, né, que estão relacionados com políticas de fomento
aos territórios produtivos, no caso APLs, né? Esses arranjos produtivos, né, locais, fomentados pelo governo do Estado, mas também a políticas relacionadas com o turismo, e que atraiu e possibilitou uma ligação desse tipo de trabalho com um outro tipo de agente, né, muito mais sofisticado, atuante nos centros desenvolvidos do país e fora do país, inclusive, que é o segmento de moda fashion, né, e de estilistas, que tem usado a renda, que é uma renda muito fina, muito, né, trabalhada, etc., em peças que são retrabalhadas, peças de alto luxo, que são retrabalhadas, né, e vendidas em mercados sofisticados, né, inclusive nos Estados Unidos, inclusive para Hollywood, né? Então, vocês imaginem, digamos, o efeito que tem essas políticas nesse tipo de segmento, né? Ou seja, mudou completamente a vida dessas pessoas, não que elas, digamos, com isso criaram um amplo leque de oportunidades de geração de renda com o seu trabalho, mas, ao contrário, né, elas se tornaram um tanto, digamos, prisioneiras, né, de uma rede, né, de uma dinâmica sobre a qual não tem controle, não tem muito conhecimento, né? E em relação à qual, digamos, contam com pouco apoio, né, por parte do governo do Estado, ou, enfim, né, agências estaduais, né, de modo que se processa aí uma situação de extração de um sobrevalor, né, exorbitante, extraordinário. Então, o texto, inclusive, evidencia esse contraste entre a renda tradicional e a renda extraordinária, né? Esse é um termo usado por Carla, né, para mostrar esse contraste e analisar, né, os processos sociais que estão implicados nessa transformação que envolve a vida dessas pessoas e sobre como essas mulheres se inserem no contexto local, no contexto regional, né, nessas situações e nessas redes, inclusive nacionais e internacionais. Então, com isso, eu acho que eu encerro, digamos, eu aproveitei um pouco o tempo para já apresentar o trabalho de Carla, porque ela não ia poder fazê-lo. E, enfim, era só para traçar esse panorama e falar um pouco também do trabalho dela. Ok, Roberto. A gente passa agora a apresentação rápida, não é, de alguns dos capítulos. Eu acho que é super interessante para ver a diversidade, não é, de pesquisa e de perspectivas que vão aparecer ao longo dessas 5 partes do livro. A gente vai começar com a primeira parte do livro, que se chama Territórios, Desenvolvimento e Estratégias Corporativas. E aí 4 pessoas que participaram dessa parte do livro vão fazer uma pequena apresentação. Mas antes, primeiro o Diego mas antes de passar para o Diego, eu vou colocar aqui no nossas mensagens uma oferta que a Ana Blume fez para quem quiser comprar o livro com desconto até o final do mês, tá? Tem uma indicação, o e-mail da editora lá da Ana Blume. Então, quem tiver interessado e tal, a ter um volume, quem não tem ainda, quer um volume concreto de papel e tal, pode acessar, mandar um e-mail para a Cláudia Dana Blum. Tá? Vou botar agora aqui, mas em seguida passo imediatamente para o Diego, para ele fazer a apresentação dele. Quando chegar nos 3 minutos, eu dou um avisozinho, tá bom, Diego? Ok. Boa tarde. Deixa eu só tirar a máscara aqui, para que conste aí que eu tô sozinho na sala, então tá tudo bem. Então, pessoal, eu sou o Diego, eu sou o autor do texto Marcas, Valores e Estratégias Corporativas, o caso One Latin American. E aí esse trabalho, na verdade, ele sintetiza alguns resultados da minha pesquisa de mestrado, né, no PPGSA da UFRJ, especificamente realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento do Trabalho e Ambiente, o DTA, coordenado pelo professor José Ricardo. E meu objetivo de pesquisa era compreender as estratégias corporativas de gestão de marcas e de extração de valor dessas marcas, né? E para isso eu estudei o caso, como diz o título, o caso One Latin America, que é uma empresa do grupo Volkswagen que atua no mercado de caminhões e ônibus e tem uma fábrica na cidade de Resende.
Então, em resumo, esse trabalho, né, que consta no livro, ele traz primeiro um arcabouço teórico sobre o fenômeno das marcas e apresenta resumidamente o ciclo de desenvolvimento de produtos da empresa. Né? O que eu quero dizer? Apresenta as etapas de trabalho até o lançamento de um novo produto da empresa, mas com especial atenção às atividades de branding, que se concentram, na verdade, no setor de marketing, mas sem perder de vista o processo de produção na fábrica de Resende. E aí eu busquei demonstrar que aquilo que a gente pode chamar de uma estratégia de marca, na verdade, ela está na interseção e exige uma coerência entre várias atividades da empresa, né? De produção, de comunicação, desenvolvimento de produtos e posicionamento da empresa em relação aos seus concorrentes. E aí a marca ela acaba criando uma espécie de fio de continuidade, fio de coerência entre as diversas transformações pelas quais passam a corporação e seus produtos ao longo do tempo. E aí, em seguida, eu enfrentei a seguinte questão teórica, né, que é, considerando que mercadorias de marcas, mas assim, principalmente marcas mais famosas, são bem mais caras, de onde vem essa diferença de preço? E aí, a questão é que a diferença de preço se dá, na verdade, por uma diferença de valor. Então, de onde vem essa diferença de valor? E aí eu acredito que, na verdade, tem duas origens aí que são complementares entre si. A primeira consiste na quantidade de trabalho mental e intelectual que é realizado na atividade de brand, né, ampliando aí o valor da mercadoria. E a segunda se dá quando uma marca ela tem uma imagem que já está bem estabelecida no mercado, ela passa a funcionar como uma espécie de ativo intangível da corporação, aferindo aí uma espécie de renda de uso dessa marca, uma renda de uso monopólico dessa marca. Aí, se a gente quiser usar os termos dos autores da bibliografia de rede global de produção. E aí, como eu queria fazer uma fala bem curtinha mesmo, por fim, eu creio que o caso, né, que eu estudei, ele acaba suscitando ainda uma reflexão que eu acho importante, que é, contrariamente a uma certa crença de que a disputa entre empresas líderes, né, de cadeias produtivas se dá por uma espécie de corrida tecnológica no campo da engenharia, na realidade me pareceu que é o setor de marketing que tem uma primazia no processo de desenvolvimento de produtos. E aí cabendo ao setor de engenharia, na verdade, um papel relativamente secundário. E aí eu creio que isso ocorre porque a utilidade de uma inovação tecnológica, ela, na verdade, está sujeita a uma disputa de interpretação cultural. E aí me apoiando em textos como do Calon, do Latour, do Marshall Sahlins e tal. Então, em resumo, é isso. Eu acho que o meu texto apresenta o ciclo de desenvolvimento de produtos e aí mostra um pouco como se dá uma estratégia de marca na interseção entre dimensões de estratégia corporativa e apresenta, teoricamente, né, fazer um resumo teórico do fenômeno da marca e a questão do valor, eu tento enfrentar, de forma resumida também, a diferença entre onde reside a diferença de valor entre mercadorias branded e not branded, né, com marcas e sem marcas. E eu acho que acabo finalizando com essa reflexão a respeito de como o setor de marketing de uma corporação detém hoje uma importância muito grande no processo de desenvolvimento de um produto. É isso. Beleza, Diego. On time, na hora certa, terminou na hora certa. Passo para o Lucas, por favor. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Eu sou o Lucas Lemos, agora doutorando no PPGSA da UFRJ, e o meu capítulo do livro se chama Condicionantes Sociopolíticos na Atração dos Investimentos Estrangeiros Diretos, a promoção do desenvolvimento no caso da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. Né? Então, agrupado, como o professor Zé Ricardo falou, por temáticas do livro, né, e próximo à discussão do Diego, né, eu tentei traduzir a minha pesquisa de mestrado, né, sobre, como o título já entrega, né, quais são os condicionantes sociopolíticos na atração do investimento. Eu tentei fazer uma primeira síntese da minha pesquisa de mestrado, ano passado ainda, quando ela já estava em vias de terminar, mas foi um capítulo que eu pude testar algumas coisas e promover uma leitura e inserir ela dentro do contexto do livro, com as reflexões que o pessoal do grupo do Núcleo DTA e os nossos colegas aqui também pensam em termos de desenvolvimento. E eu achei por bem reler o caso no qual eu estudo, buscando entender como o desenvolvimento uma parte necessária do desenvolvimento são os investimentos, e muitas vezes a gente estuda os efeitos dos investimentos.
Então, achei que eu podia fazer uma contribuição em estudar como se chega a decidir por uma localidade específica, né? Os antecedentes do desenvolvimento antes dele acontecer, né? E o que torna certas regiões mais propícias para receber esses investimentos no lugar de outras. O núcleo do ETA, o professor Zé Ricardo, o Rodrigo está aqui, o Rafael também, me apoia bastante na literatura e nos últimos 20 anos pesquisas que o pessoal tem feito, e resolvi pegar essa questão e formular ela de forma bem explícita, ela que já estava sendo respondida com diversas abordagens por todos os pesquisadores, né? E basicamente, para resumir a história, o que eu tento fazer, contar nessa história do caso da Nissan, é que por trás da motivação econômica da empresa chegar a escolher Resende, porque tinha toda a infraestrutura, mão de obra e tudo mais, ela não poderia ter escolhido essa cidade se ela não tivesse arranjos sociopolíticos específicos que a direcionaram para lá e não para outras tantas cidades do Brasil que também têm condições análogas e similares de infraestrutura, desenvolvimento. Ou seja, nessa competição pelos investimentos para promoção e desenvolvimento, algumas cidades vencem e outras não. Então foi mais ou menos nesse sentido, não consigo contar muito mais do que isso sem estourar o tempo. Só agradecer para o professor Zé Ricardo e deixar registrado, legal estar gravando, que é o primeiro capítulo de livro que eu publico, e foi uma honra, né? Claro, uma versão pré-final da dissertação, o professor Zé Ricardo também teve na minha banca e pôde ver o resultado final, como é que estava até um pouco o capítulo, faz jus, mas ainda era uma versão um pouco mais em fase de desenvolvimento. Mas é um barato ver como é que é o primeiro passo, né? Agora com vocês aí, tá fazendo parte desse livrão aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Agora passo a palavra para o Mário Ladosky. Vocês me ouvem? Alô? Sim. Sim, Mário, estamos ouvindo. Beleza. Bom, então boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de ter publicado esse capítulo no livro, e também agradecer o esforço dos professores Zé Ricardo, Roberto e Marcelo ao longo de todo o projeto, e também, né, no livro, mas não só no livro, né, todo o processo, né, que eles encabeçaram, né? Bom, o título do capítulo que eu escrevi é Responsabilidade Social Empresarial e Enraizamento da Jeep FCA, que é Fiat Chrysler Automóveis, no território de Goiânia, Pernambuco. Desde 2014 que eu venho pesquisando sobre a Jeep, né, a fábrica da Jeep, que foi inaugurada em 2015, então eu venho pesquisando desde antes, quando ela estava no processo de construção, né? E desde então, uma coisa que sempre se fez presente na pesquisa foi o esforço da fábrica da Jeep, da empresa, o Grupo FCA, que agora mudou até nome para Stellantis, né, que incorporou, fez fusão com o Grupo Peugeot, mais recentemente, mas enfim, desde aquela época, como havia todo um esforço de legitimação naquele território, né? Quer dizer, não é só uma questão econômica de ganhar lucro e remeter lucro para a matriz, mas também uma preocupação de enraizamento social, de legitimação, de ser vista como uma empresa, ser vista positivamente pela população que habita aquele território, né? E foi um processo bastante complexo, bastante complicado, tenso, né? Com muitas idas e vindas, com confrontações com lideranças sociais locais, com pessoas da prefeitura, da administração, e esse capítulo, ele é uma parte dessa reflexão que eu já faço há bastante tempo, mas ele é um ponto, digamos, novo. Esse capítulo, ao invés dele ser o encerramento, né, de uma reflexão, ele abre um novo ponto sobre essa reflexão do enraizamento da empresa naquele território, que é o tema da responsabilidade social empresarial. Então, eu já tinha meio que introduzido alguns elementos no debate que a gente fez no encontro em São Luís, em janeiro de 2020, nenhum de nós imaginávamos que estávamos à porta da pandemia, que mudaria toda
toda a nossa vida, praticamente, mas naquela ocasião eu lancei uma primeira semente e de lá para cá eu acabei aprofundando um pouquinho e resultou nesse capítulo. Então eu faço um resgate dessa história de busca de enraizamento social da empresa naquele território e vou repertoriar algumas ações de responsabilidade social empresarial da GIP, basicamente 3 dos vários que eles têm: o Rota do Saber, o Vozes Daqui e o Fórum Goiânia em Ação. Então, como que esses 3 projetos, né, de responsabilidade social empresarial, como que eles dialogam com essa estratégia da empresa de se legitimar e de fortalecer sua capacidade de, enfim, junto à população local e, claro, a sua estratégia de negócios. Tá? Então, o capítulo ele mais abre questões do que fecha questões, né? Ele é um começo de uma reflexão sobre as responsabilidades sociais empresariais e agradeço muito a oportunidade de ter lançado essas reflexões, que continua, claro, né? Ele não se esgota nesse capítulo, né? Mas esse capítulo ele permitiu uma primeira sistematização das reflexões sobre esse tema no bojo, né? Sob o guarda-chuva aí do desenvolvimento territorial local e a relação da empresa com o município de Goiânia e a população local, tá bom? Eu vou ficar por aqui, né, para dar mais tempo para os colegas, e agradeço muito a oportunidade ao Zé Ricardo, ao Roberto e ao Marcelo. Um grande abraço a todos. Obrigado, Mário. Passo imediatamente a palavra à Valéria. Boa noite a todos. Alguns eu conheço, é um prazer revê-los, né? Alguns eu não conheço, porque eu não participei do projeto desde o início. Meu nome é Valéria Costa, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da UFPB e fui aluna do doutorado em Sociologia em 2015 a 2017, com a orientação do professor Roberto Veras. Na oportunidade, a gente fez um estudo também, junto com outros professores, o professor Mário. Naquele momento, como o Roberto falou, estava a questão do novo desenvolvimentismo no Nordeste, né, o boom de empreendimentos, mas, de qualquer modo, a chegada dessa fábrica naquele território ainda tem modificado as relações de trabalho, tem modificado as relações com os territórios tradicionais ali. A cidade de Goiânia, ela tem vários territórios tradicionais, quilombolas, muitos pescadores, e como, seguindo aí um pouco, né, o que Mário falou, a empresa, desde o princípio, e suas sistemistas, tentaram estabelecer um diálogo com os territórios tradicionais por meio de treinamentos, de qualificação, e naquele momento eles fizeram uma qualificação com as pescadoras, as marisqueiras quilombolas de São Lourenço, para elas serem costureiras da fábrica da Fiat. Então, me interessei por essa temática, para saber em que medida, né, essas transformações, a questão do trabalho, mas também as relações sociais, relações de gênero ali que estavam se transformando. O capítulo aqui específico do livro, eu tirei uma parte da tese, porque a tese, eu entrevistei as marisqueiras antigas, a questão histórica. Tem um segundo momento que eu faço a pesquisa com lideranças quilombolas e pesqueiros, tratando sobre a questão do desenvolvimento especificamente. Então, é nesse momento que eu retirei para a discussão aqui do livro. E depois eu faço entrevistas com as operárias, as marisqueiras que se transformaram em operárias, né? Então, toda a tese é feita de pesquisas, então dá para recortar e trazer discussões diferentes. Aí, desse capítulo, eu vou trazer um pouco da pesquisa que foi feita com as lideranças sobre o que elas estavam achando com a chegada dessa fábrica, essa grande fábrica, né, a GIP, no território, essa questão da inserção dessas marisqueiras, principalmente em uma empresa sistemista que era a Lia,
que costurava os bancos dos carros. Então, essas mulheres foram sendo recrutadas para trabalhar na fábrica. E dessas entrevistas com as lideranças, mas também dos relatórios, por exemplo, que foram feitos na época pela Hemobras, já na época já se evidenciava alguns efeitos destrutivos sobre as tradições, a questão, principalmente, da inserção precária dessas mulheres no mercado de trabalho, porque geralmente eram nas sistemistas, sem os direitos da empresa sede e trabalhos mais precários, e, além disso, descaracterizando um pouco a economia local, porque, como havia uma rotatividade muito grande, muitos pescadores, quando saíam da fábrica, perdiam todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, pela questão da legislação, que você não pode estar modificando sua atividade produtiva. Então, havia, de fato, um efeito significativo, desarticulador nas relações de trabalho ali naquele território. Muitas pessoas, de acordo com essas entrevistas, saíam dali e iam para os grandes centros, porque não conseguiam voltar ao trabalho da pesca de imediato, principalmente em relação à colônia de pescadores. Então, havia esse efeito desarticulador, além dos efeitos ambientais, né, denúncias das empresas ali naquela região, tanto da GIP como de outras empresas, de impacto ambiental nos rios e também na atividade produtiva da pesca. E aí, nesse capítulo, eu trago um pouco desse cenário das transformações que ocorreram naquela época, na economia de Pernambuco, faço entrevistas com essas lideranças dos movimentos sociais, pesqueiros, os territórios pesqueiros de Baldo do Rio, Tejuco-Papo, de São Lourenço, e, por fim, trago também depoimentos delas, dos embates ali vivenciados, dos movimentos com as empresas na região. Esse embate contraditório, que, ao mesmo tempo, que gera uma esperança de inserção no mercado de trabalho daquelas pessoas que moram ali, ao mesmo tempo, traz um impacto nas atividades enraizadas no território, que é a pesca e a agricultura familiar e a própria atividade da cana, né? Então, há esse aspecto contraditório. Por um lado, essa tentativa da GIP, né, de trazer projetos, e, por outro, projetos sociais, e, por outro, uma insatisfação das comunidades locais em relação ao descuido com o meio ambiente, ao descuido com a questão também trabalhista, porque muitas saem lá com doenças profissionais irreversíveis, com 6 meses de fábrica, ficam sem conseguir mexer numa xícara, né, de tão intenso trabalho ali naquelas fábricas. E aí esse movimento contraditório, né, por um lado, a esperança de se inserir no mercado de trabalho formal, e, por outro, o impacto nos territórios tradicionais ali existentes. Então, basicamente, é isso, certo? Agradecer a oportunidade de participar com o grupo, né, desse trabalho, agradecer ao professor Roberto, o professor José Ricardo e o professor Marcelo a oportunidade de estar participando aqui do projeto coletivo do livro. Tá bom, obrigado, Valéria. Agora, para a parte 2, siderurgia, trabalho e ambiente. Tá? Eu só queria adiantar para vocês que nem todos os autores vão falar hoje, né? Embora alguns estejam presentes no livro. O livro tem 29 autores, né? E a gente está fazendo, na verdade, um apanhado geral para as pessoas terem uma ideia, mas há outros capítulos super interessantes que talvez não sejam apresentados aqui. Certamente não serão apresentados aqui. Mas na parte 2, 2 pessoas se prontificaram a fazer um pequeno resumo. Começo com Roberto Mancini. Com a palavra, Roberto. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, vários aqui já me conhecem, sou o Roberto Mancini, né? E, bem, nessa ocasião do livro, eu agradeço novamente a oportunidade de estar, né, não só em uma publicação, em mais uma publicação, no caso, e
além de todos os eventos, todos os encontros que aconteceram nos últimos 4 ou 5 anos, né, aí articulados pelo professor Zé Ricardo, pelo professor Roberto Veras, pelo Marcelo, e sempre com a presença de vários colegas que estão aqui, né, o Rafael, o Rodrigo, o Cristiano, né, e outras pessoas que eu conheci recentemente, né, como o Lucas e outros colegas de grupo. Então, uma satisfação muito grande estar aqui com todos, né, participando de toda essa sinergia aí, unindo esforços e diferentes realidades empíricas, né, vendo semelhanças, né, e dessemelhanças entre os diferentes locais, né. E esse trabalho aqui, o capítulo que saiu nesse livro, ele, na verdade, ele é, digamos assim, um resultado de um esforço de pesquisa mais antigo, né, que vem desde a dissertação e está presente também na tese de doutorado, né, e que é justamente sobre o processo de transformação, não só o primeiro processo de formação, mas também um intenso processo de transformação que passou a acontecer no mercado de carvão vegetal na Amazônia Oriental, né? E aí a ideia sempre foi perceber não só os esforços políticos, institucionais, né, relacionados à formação desse mercado de trabalho, né? Primeiro o mercado de produção, mas inevitavelmente também resultou no mercado de trabalho do carvoejamento, da atividade carvoeira na região amazônica. Para quem sabe um pouco, sabe que como essa atividade foi extremamente marcante naquela região, por vários motivos, né? Primeiro que era uma atividade inédita, basicamente, uma atividade em larga escala, né? que virou, que quando surgiu ali os polos siderúrgicos, né? Surgiu em função da produção siderúrgica na Amazônia Oriental, a partir do final dos anos 80, uma produção alimentada basicamente pelo carvão vegetal, junto com outros insumos, como minério de ferro, mas basicamente pelo carvão vegetal, né, sendo seu insumo mais significativo, e acabou sendo uma grande marca da economia regional, né, da economia da Amazônia Oriental, a produção de carvão. Então, logo se estabeleceu um mercado de trabalho que possuía relações e condições de trabalho que se tornaram muito conhecidas, né? Porque vários agentes sociais, né, atuantes em diferentes escalas, né, a nível nacional, a nível internacional, a nível local, né, posteriormente, começaram a denunciar, né, certas condições, certas relações de trabalho nesse mercado que logo passaram a ser identificadas, né, pelo rótulo de trabalho escravo contemporâneo. Então, que marcou extremamente a siderurgia na Amazônia Oriental, tanto no oeste maranhense, quanto no sudeste paraense, né, sobretudo os municípios de Marabá e Açailândia. Então, isso é meio que uma perspectiva histórica, observando como que essas relações de trabalho vão mudando, e vão mudando pela confluência de um conjunto de atores, né, atores econômicos, atores sociais, que atuam através de uma dinâmica, né, de crítica social, né, e a forma como as empresas, os agentes econômicos vão reagindo e vão, de alguma forma, respondendo à crítica e, às vezes, escapando da crítica, né, mas eles vão passando por um certo processo de reestruturação que vai mudando a forma como essa atividade ocorria na região, né. O que era antes uma rede extremamente fragmentada de produtores independentes, marcada pelo trabalho escravo, aos poucos, porque não havia saída, não era só uma questão da crítica social, era também uma questão de eficiência econômica, se incorporou essa produção, né, pelas usinas produtoras de ferro-gusa enquanto elas duraram, né. É uma produção que acabou, de certa forma, se esfacelando, né. Existe ainda fragmentos, né, desses polos siderúrgicos que foram vigorosos na região, até final do ano 2000, mas é uma produção que acabou culminando na incorporação, né, num processo de desterceirização, digamos assim, dessas atividades feitas pelas empresas que acabaram assumindo as etapas dessas atividades, né, e aí assumiram também os vínculos trabalhistas. A proposta do trabalho é perceber como que muda a dinâmica desse mercado de trabalho, não só as relações de trabalho em si, mas também a dinâmica de recrutamento de trabalhadores, uma dinâmica muito mais informal e face a face anteriormente, né,
por debaixo de todo tipo de institucionalização, porque não tinha um processo de objetivação muito grande dos acordos em jogo, né? Era sempre condições que eram recriadas pelas negociações diretas entre os agentes envolvidos, né? E aí, o artigo, para quem, né, quiser conhecer um pouco, vai ver como é que vai ocorrendo também um processo de institucionalização desse mercado, né, das relações envolvidas, da forma de recrutamento, das formas de relações de trabalho, vai passando por um certo processo de objetivação dessas relações também, na medida que vai ocorrendo o processo de reestruturação, né. E, enfim, acaba sendo interessante, porque vários documentários, né, um documentário que relataram essa situação, várias matérias que saíram na mídia internacional, falando do trabalho escravo nessa região, que não acabou, mas era muito caracterizado pela atividade carvoeira, que justamente por conta dessa dinâmica de crítica, de crise misturado com situações de crise econômica, né, uma crise institucional, uma crise econômica, né, nesse mercado, acabou levando a medidas de reestruturação e de mudança das formas como se organizava esse mercado. Então, o capítulo desse livro, ele basicamente trata disso, né, como que muda as relações trabalhistas e as relações de recrutamento, e observando aí um processo de institucionalização, né, desse mercado, né, ao longo de mais ou menos 3 décadas. Então, basicamente, é isso. Ok, Roberto, obrigado. Agora, Rodrigo Lima, por favor. Gente, eu vou pedir para o Rodrigo tentar ficar nos 3, 4 minutos, tá? Eu já dei uma tolerada aqui para o Roberto e para a Valéria, mas senão a gente vai avançar muito e acaba não ouvindo todo mundo que precisa nesse momento, tá? Então, Rodrigo. Obrigado, professor. Você, vou tentar acertar aqui os ponteiros. É difícil, mas a gente tenta. Primeiro, acho que antes de tudo, agradecer, né, a generosidade do professor Roberto de ter feito o convite, especialmente os professores que eu tenho me aproximado, o Zé Ricardo, o Marcelo, o professor Mário, enfim, agradecer enormemente a vocês por ter feito esse convite, e também a todos, né, poder conhecer todos que estão envolvidos nesse projeto, que acho que o mais interessante a vastidão, né, e a quantidade de braços que estão envolvidos, né, nessa construção coletiva. Bom, meu capítulo específico, ele é uma parte da minha dissertação ainda em andamento, né, que é sobre o desenvolvimento, vamos dizer assim, e as transformações, né, no mundo do trabalho, a partir, né, dos anos 2000, com o chamado superciclo das commodities, como isso alterou, né, as transformações das relações, um pouco no sentido do que o Roberto acabou de falar, especificamente nesse eixo do sudeste do Pará até o noroeste do Maranhão, né, até São Luís, né, nesse eixo que constitui o principal foco, vamos dizer assim, de extração de minério de ferro da Vale, né. Então, eu fiz uma reconstituição histórica a partir dos estudos que eu já estava realizando, e eu achei por bem usar a proposta do Zé de Souza Martins, do conceito de fronteira e pioneirismo, para amarrar um pouco não só dessas transformações que, obviamente, se sucedem umas às outras, né, mas também as permanências, né. De alguma maneira, eu sinto que eu ainda estou discutindo com a lógica do desenvolvimentismo, né, uma vez que, por detrás da proposta anterior do desenvolvimentismo, você tinha esse colchão, né, de possibilidades que o superciclo das commodities trouxe. Nesse período que a gente vive, que é de desconstrução, curiosamente, as commodities e as frentes de produção de commodities continuam crescendo. Então, é um paradoxo do nosso tempo, né, e captar essa dimensão de que ela continua crescendo mesmo na destruição, vamos dizer assim, é algo que me chama atenção, né. Então, eu busquei um pouco as permanências, né. Daí, a partir da ideia de fronteira do Zé de Souza Martins, eu fui reconstituindo aspectos que me parecem que se cristalizam nas formas objetivas, né, tanto da forma pela qual se relaciona com a questão propriamente mineral, ou seja, essa concepção meio extremamente, como posso assim, fetichizada, né, da natureza, uma grande riqueza, sempre vai ser uma pujança de riqueza, e como que ela também afeta a subjetividade dos variados atores, né, postos em movimentos, né.
eu também peguei um pouco daquela leitura do Gil Félix, né, de que essas condições, vamos dizer assim, da fronteira, permite uma super aceleração dos trabalhadores, que também garante relações muito típicas, né? Por isso a ideia da fronteira como algo característico a ser analisado enquanto fronteira, não como uma fronteira geográfica, não como uma fronteira política, mas uma fronteira sociológica, como um fenômeno que a partir daquelas interações é possível de ser captado. E essas implicações objetivas e subjetivas, como que elas atravessam momentos históricos, desde a concepção de fazer o programa Grande Carajás, até a constituição das cidades minerárias, essa relação de uma cidade que ela vai se exaurir em um momento, então, esse aspecto meio inconsequente do ponto de vista da própria lógica produtiva, né? Você exaure, você faz aquela atividade até literalmente não sobrar nada, né? E as implicações que isso vai ter para essas, vamos dizer assim, essas duas esferas, que elas obviamente são intrínsecas, inseparáveis, né, das condições objetivas e subjetivas. Também apresentei um pouco essa leitura de como que esse caráter, relativo, vou chamar assim, ainda que seja uma qualificação, mas um caráter destrutivo, ele afeta também as relações intertrabalhadores, né, nos setores, um pouco baseado nas pesquisas de campo, né, o modo pelo qual se relacionam os operários do Metabase, né, com os indígenas da região, com os sem-terras da região, como que esses lugares que poderiam estar comunhando de críticas em comum, muitas vezes não o fazem, por mecanismos que me parece estarem vinculados a essa lógica geral, vamos dizer assim, que envolve uma certa predação de fundo, né? Bom, também, por fim, eu não sei se eu já estou, acho que estou chegando no limite, apresento também algumas possibilidades, assim, isso como hipóteses, né, que eu desenvolvo mais na dissertação, de que essa lógica da fronteira também tenha relações com essa conjuntura política um pouco mais geral, de uma lógica de predação inconsequente de alguns aspectos que são constituintes da nossa sociabilidade, né? Acho que é isso, desculpa falar muito abstrato, é porque tem dimensões que era difícil de destrinchar em 4 minutos. Mas é isso, agradecer de novo, obrigado a todos que falaram antes de mim, e, enfim, saudades de vê-los, saudades de ir para o São Luís do Maranhão. Enfim, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Estamos com saudade do teu violão também. Oxe, por favor. Vamos passar agora para a parte 3, trabalho informal, empreendedorismo, e começamos com o Wilson Fusco. Palavra, Wilson. Bem, queria agradecer inicialmente aqui aos professores Ricardo, Roberto e ao Marcelo a oportunidade de trazer nossos estudos aqui para essa excelente publicação. Esse encontro feliz, né, que eu tive com o Roberto dentro de um projeto sobre swap, trouxe aqui o que a gente já tinha de conhecimento, no meu caso, sobre estudos a respeito das confecções ali no Polo de Caruaru, né, Toritama, Santa Cruz do Caparibe, aqui no Agreste de Pernambuco, e a inserção do professor Roberto no mundo do trabalho. Então, o nosso capítulo aqui é o aglomerado de confecções do Agreste de Pernambuco, visto pelas lentes dos últimos censos, a partir dos dados, então, do censo do IBGE de 91, 2000 e 2010, nós buscamos aqui elaborar o cenário do aglomerado comercial produtivo de confecções do Agreste de Pernambuco, já foi conhecido como Feira da Sulanca, e hoje denominado de Polo de Confecções do Agreste. E que, dada a relevância desse polo, em termos principalmente de crescimento econômico, nós usamos algumas variáveis censitárias para tentar mensurar a maior ou menor precarização da inserção dessa população no mercado de trabalho. Como aquelas que indicam se a pessoa é contribuinte do Instituto de Previdência, qual era a faixa de renda em salário mínimo, a sua posição na ocupação e outras desse tipo. A gente analisou nesse recorte a evolução desses indicadores ao longo dos últimos 3 censos, ou seja, é um bom período de tempo de análise, né? Para que a gente tivesse um melhor dimensionamento econômico e social das atividades em foco nesse estudo, a gente incorporou os agrupamentos propostos pelo SEBRAE. Então, ele denominou de Polo 3, aquele que reunia Caruaru, Santa Cruz e Toritama, e de Polo 10, outros tantos municípios para
temos esse outro recorte de uma diferente escala, sempre considerado pertinente. Para efeito comparativo, a gente trouxe também dados sobre o Brasil, o Nordeste, Pernambuco e a mesorregião do Agreste, para a gente poder ver a posição que o polo tinha dentro desses outros recortes. Tudo bem, dentro dos resultados que nós encontramos, ficamos muito surpresos com a grande proporção e o crescimento, né, desse indicador da população trabalhando nos setores de confecção, em termos tanto de produção como de comercialização dos vestuários. Da mesma forma, o reflexo que essa atividade teve nos PIBs municipais, ao mesmo tempo em que a gente encontrava um reflexo no baixo rendimento da população e da sua inserção precária no mercado de trabalho. A gente pode dizer que a experiência desse aglomerado de confecções, ele continua sendo um caso muito instigante, principalmente por conta dos níveis de crescimento econômico que ele alcançou, né, pelo esse imenso potencial de geração, de ocupação e de renda, especialmente quando se tem em conta que o ponto de partida foi um contexto historicamente marcado por uma grande sorte de dificuldades, e também pela baixa capacidade de gerar melhoria nas condições de vida dos habitantes dessa região. Então, vocês vão encontrar detalhes bem mais interessantes dentro dessa questão no livro, mas, basicamente, essa é a história que a gente traz aqui nesse capítulo aqui do aglomerado de confecções do Agreste. Obrigado, Wilson, ótimo. Passo agora a palavra para a Roseli Corteletti, por favor. Tá joia, professora, obrigada. Tá bom, vou ser bem objetiva. Gostaria imensamente, né, de agradecer, né, bom, primeiro parabenizar aos organizadores do livro, né, o professor José Ricardo Ramalho, o professor Marcelo, o professor Roberto Veras, dizer que para mim foi um prazer muito grande, né, participar, estar entre, né, os autores que aqui estão e outros que não puderam estar. Foi uma oportunidade maravilhosa também, o fato de ter podido ir conhecer, né, o São Luís, né, que eu gostei muito e pretendo, né, voltar em outra oportunidade. É uma obra coletiva, a gente sabe, né, que não é fácil, né, fazer uma obra coletiva como essa, com muitos pesquisadores, alguns iniciando, outros já com mais experiência. Então, dizer que é uma honra muito grande para mim. Eu gostaria de agradecer muito o público que está aqui presente, para além dos autores e autoras e organizadores, né? O pessoal, minhas amigas e amigos do TEDEP, principalmente, da UFCG. E dizer, assim, que o meu artigo, o título do artigo é Empreendedorismo e Trabalho Flexível na Produção Têxtil de Jardim de Piranhas, do Rio Grande do Norte. Então, nesse artigo, eu procurei fazer uma reflexão sobre as novas configurações, né, do empreendedorismo e do trabalho flexível e da própria informalidade, né, que vem sendo, né, analisada como uma nova estratégia, né, de assalariamento e de reprodução social. Como resultados empíricos, nós relacionamos com as experiências de pequenos empreendedores de fábricas de pano de prato, de tapete e outros utensílios, outros acessórios domésticos desse município, onde predomina a informalidade e o trabalho flexível, como a terceirização, subcontratação, né? Então, pequenos negócios domiciliares, onde predomina, né, bastante, aliás, sempre predominou muito essa questão do trabalho flexível. Os dados empíricos nós aproveitamos de uma pesquisa que o professor Jacó coordenou, chamado Trabalho e Globalização Periférica, né? Ele coordenou, eu participei, está aqui a Xang também, que viajou muito comigo para lá, para fazer as entrevistas. Nós temos, né, muitos dados ainda que podem ser melhor explorados, né, em outros artigos.
E o objetivo principal do artigo, então, foi analisar essas estratégias, né, de sobrevivência, né, de reprodução social desses pequenos, micro e pequenos empreendedores informais, né, enfim, se isso se constitui em formas, né, de autonomia e liberdade no trabalho, ou se em uma maior intensificação e maior precariedade do trabalho. Então, assim, resumidamente, foi isso. Não vou falar muito dos resultados, que gostaria que vocês lessem, né, o livro, adquirissem o livro, lessem os artigos da gente. E então eu fico por aqui. Um grande abraço, né, a todos e todas, e muita saúde também nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Obrigada. Obrigado, Roseli. Passamos agora para a Thelma dos Santos, né, para fazer a última apresentação da parte 3. Thelma, por favor, com a palavra. Obrigada. Então, só agradecer a todos, né, pela presença, inclusive quem não participou da elaboração do livro, e muito obrigada aos organizadores também por terem aprovado o artigo. Sendo bem sucinta, que é difícil, o meu texto se chama Trabalhadores Informais Inorganizáveis, entre aspas, o caso dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, esse é um recorte da minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu estudei o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, mais especificadamente, como é que ele chega na Paraíba, como é que se articula, com os catadores da Paraíba se articulam com esse movimento e tudo. No artigo que eu trago no texto, eu fiz um recorte para tentar mostrar como essa organização desse segmento de trabalhadores a nível nacional, começa a se organizar coletivamente. E por que eu decidi fazer esse recorte? Porque nós estamos vivendo um momento onde a flexibilização do trabalho, a precarização do trabalho, a reforma trabalhista estão acabando com as modalidades formais de trabalho, né, de relações de trabalho. Então, a organização coletiva em sindicatos, através de sindicatos, está ficando cada vez mais rara e mais difícil da gente conseguir organizar. Então, assim, essa crise toda me fez pensar, bom, o caso dos catadores é um caminho longo, de 30 anos, desde os anos 80 eles estão se organizando de maneira socioprodutiva, em associações e cooperativas de trabalho, e começa a se organizar politicamente nos anos 90, montando o Movimento Nacional dos Catadores, e entre outras instituições, passam a se articular internacionalmente, com redes latino-americana e global de catadores, e eles vêm batalhando aí por alguns direitos. Então, essa articulação coletiva, essa ação coletiva vinda dos segmentos informais, ditos em algumas literaturas compreendidos como ralé brasileira, pegando o conceito do Gessé Souza, como lupa em proletariados. Então, esse segmento conseguir se organizar, um segmento que nem era visto como um cidadão até algum tempo atrás, que a gente viu o pessoal sair correndo atrás no meio da rua, tratando como se fosse um animal, mexendo nas bolsas de lixo, e esse segmento se organizar e conseguir conquistar alguns avanços, mesmo com todas as contradições pelas quais passam, e mesmo, tipo assim, tendo que negociar com o setor empresarial, não conseguindo exatamente o que eles querem, me fez pensar, bom, talvez seja um caso que dá para a gente trazer para a nossa realidade agora, para a gente olhar a nossa realidade agora, e a gente está vendo na prática outros segmentos de trabalhadores informais, como os entregadores, né, os Ubers, se organizando coletivamente e tentando estratégias de ação coletiva. Então, de repente, trazer um pouco desse movimento que já é um pouco mais antigo para esse movimento que está acontecendo agora, entender como é que a gente pode pressionar Estado e empresa quando a empresa não reconhece e os segmentos industriais não reconhecem que sobrevivem da exploração daquela mão de obra. Isso é interessante de pensar. Foi a contribuição que eu quis trazer. Então, em resumo, o meu artigo ele faz uma análisezinha, fazendo um comparativo tanto com as teorias da sociologia do trabalho como dos movimentos sociais. Então, eu tento mostrar como é que essas teorias de movimentos sociais, da ação coletiva, elas ajudam a entender o caso, e vou observar como é que o caso dos catadores ele surge de uma oportunidade política lá nos anos 80, assim como estamos tendo uma oportunidade política no meio do caos que vivenciamos agora, e como é que isso vai se desdobrando. Não vai dar tempo de falar muito mais do que isso. Em síntese, o merchandising do artigo é esse. E obrigada a todos pela participação, pela atenção.
Obrigado, Thelma. Obrigado pela apresentação. A gente passa agora para a parte 4, que se chama Estratégias de Reprodução Social e Trabalho no Campo. E começamos com Evaristo ou Jonathan, não sei qual dos dois que vai falar. Ou os dois. Jonathan Carneiro. Fala, Jonathan. Não é meu parente. Boa noite a todos e todas. Primeiro agradecer, né, aos organizadores pela oportunidade de estar contribuindo para a construção dessa obra. E esse artigo foi escrito juntamente com o professor Evaristo Neto, que é o professor aqui da Universidade Federal do Maranhão. E nesse artigo intitulado A Inserção da Agricultura Familiar na Cadeia de Leite da Microrregião de Imperatriz, nós tínhamos um objetivo central, que era tentar entender de que modo os agricultores familiares dessa região, eles se ligavam, eles se relacionavam com os demais agentes da cadeia produtiva de leite. Ou seja, qual era a relação dessa unidade familiar de produção com agentes externos à unidade familiar de produção, como principalmente agentes de mercado. E no estudo, o estudo está dividido em 2 eixos metodológicos centrais. Um primeiro eixo, ele foi construído com uma coleta de informações mais amplas, a partir do banco de dados do IBGE, e a partir dessas informações, foi possível nós construirmos aí um panorama da atividade pecuária leiteira na microrregião de Imperatriz. E a partir dessas informações mais gerais, a gente conseguiu perceber que essa é uma região do estado do Maranhão que praticamente concentra a atividade leiteira. Além disso, nós observamos a partir desses dados que na região a atividade leiteira ela é desenvolvida, em sua grande maioria, principalmente por estabelecimentos de agricultores familiares. Então, a partir dessas informações mais gerais, nós fizemos um recorte empírico, delimitamos um assentamento de reforma agrária, para que nós pudéssemos fazer uma análise mais microsocial, através de uma etnografia, de uma observação, de entrevistas com os produtores desse assentamento, para observar como estava se dando essa inserção desses produtores dentro dessa cadeia produtiva do leite. Então, é um assentamento que tem muitos produtores de leite, pequenos produtores, e que esses produtores estão integrados no mercado de leite, se relacionando com laticínios, se relacionando com queijarias, se relacionando com atravessadores, ou seja, esses produtores, eles têm diversas alternativas de comercialização. Então, vamos dizer assim, a organização da cadeia produtiva, que possui diferentes empresas, compradores de leite, e que é importante dizer que não existe na região um grande comprador, uma grande empresa que venha monopolizar o mercado, mas existem pequenas e médias empresas que, na verdade, disputam os fornecedores, que são os produtores de leite. Então, essa organização heterogênea dessa cadeia, combinado a uma característica dos agricultores familiares, de terem a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, de terem a capacidade de resistência, a capacidade de produzir inovação, faz com que esses produtores eles tenham aí, vamos dizer assim, uma certa capacidade de escolha de mercado, e isso vai, em última análise, favorecer a resistência e a autonomia desses grupos familiares. Então, o artigo, mais ou menos, é essa análise, e eu agradeço novamente a oportunidade. Obrigado, Jonathan. Passamos agora para a Camila. Oi, boa noite. Vocês podem me ouvir bem? Tudo bem, estou ouvindo.
Como todos, eu também gostaria de agradecer o convite para participar desse capítulo no livro, em especial ao meu eterno orientador, professor Marcelo, desde a graduação, mestrado, e temos mantido as parcerias aí até agora. Eu atualmente estou fazendo doutorado em desenvolvimento rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas esse capítulo de livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado na UFMA, em Ciências Sociais, e o título é Circuitos de Comercialização e Estratégias de Reprodução de Agricultores Periurbanos na Aglomeração Urbana de São Luís. Então, eu comecei a trabalhar uma comunidade rural periurbana, desde quando eu escrevi a minha monografia, né, que é a comunidade do Cinturão Verde, e a ideia foi continuar trabalhando com essa comunidade, só que mudando um pouco o foco, mas permanecer dentro de uma abordagem de trabalhar agricultura urbana e periurbana, aqui em São Luís. E esse trabalho, especificamente, teve por objetivo analisar quais são as diferentes cadeias de comercialização que esses agricultores periurbanos, eles acionam a fim de garantir a reprodução social da unidade familiar. E, para isso, eu mobilizo uma série de autores dentro de uma abordagem da nova sociologia econômica, que trabalha os mercados como construções sociais, e para trabalhar a questão da agricultura, da reprodução social, eu trago o Van der Ploeg para falar um pouco sobre como esses agricultores, eles trabalham uma série de equilíbrios externos e internos a fim de garantir a sua reprodução social. E mobilizo a abordagem das redes alimentares alternativas, especificamente as cadeias curtas de abastecimento alimentar, e aí eu parto para uma identificação de vários mercados que são acessados por esses agricultores periurbanos da comunidade do Cinturão Verde. Identifico, então, 3 mercados principais, que são os mercados alternativos, os mercados convencionais e os mercados institucionais, principalmente. Nisso vão incluir feiras livres, os mercados convencionais, a gente vai ter as centrais de abastecimento, a gente vai ter vários tipos de comercialização de venda direta na propriedade, e vamos ter os mercados institucionais, apresentados pelo PAA, o PENAI e o PROCAF, que é um programa de compras locais aqui do estado do Maranhão. Então, a partir de todo esse parâmetro, né, de tudo isso, eu busco identificar como é que eles acionam, como é que eles acessam esses mercados, que tipo de estratégia esses agricultores eles criam para justamente garantir essa reprodução social e a manutenção da unidade familiar, dentro de um ambiente extremamente urbano, que é São Luís, né, que traz o diferencial nessa abordagem. E como conclusão, eu incentivo vocês a lerem o artigo, para poder terem uma visão geral do que realmente a gente conseguiu, né, identificar no final de tudo isso. É um incentivo aí, não vou dar spoiler. Mas, resumidamente, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Passamos agora para a Flávia Moura. Com a palavra, Flávia. Boa noite a todos e a todas. Também é um prazer estar aqui com vocês, rever Roseli, que veio aqui no Maranhão, né? E vários outros colegas que estão aqui. Realmente dá muita saudade. Marcelo começou a compartilhar no nosso grupo as fotos das nossas saídas depois do evento do observatório aqui, em janeiro de 2020. Realmente a gente não imaginava que estaríamos nessa situação agora, né? É um prazer muito grande fazer parte desse grupo, que eu admiro muito, e eu não sei se foi registrado, tanto pelo professor Zé Ricardo, ou pelos demais organizadores do livro, mas esse projeto também contou com a possibilidade de pós-doc, né? Então, eu sou um resultado disso, né? Dentro do projeto também abrigou, como o Roberto Veras falou no início, infelizmente, esse tipo de projeto a gente não tem mais, né? Aí com editais abertos para a gente conseguir realizar, né? Acho que a Maria Raquel, que também está aqui, foi um fruto disso também, né? Tem um artigo lá. Então, muita gratidão a esse grupo ter me dado essa oportunidade de passar um ano no DTA, né, podendo aproveitar das discussões. Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Maranhão,
mas eu também sou cria desse grupo, porque também fui orientanda do Marcelo no mestrado, e concordo com Camila, Marcelo é sempre meu orientador, mesmo não estando mais junto, assim, oficialmente, né, como orientador. E o meu trabalho aqui no livro foi a pesquisa que foi oportunizada eu fazer neste momento, né, do pós-doc, que é um estudo cruzado com algumas realidades que eu já vim estudando desde o mestrado aqui no Maranhão, das condições de trabalho escravo contemporâneo, e um estudo com algumas províncias de Angola, né? Então, 2018 foi um ano muito produtivo, porque eu pude estar em 3 províncias angolanas, do sul de Angola, fazendo trabalho de campo, do jeito que eu gosto e que eu estou morrendo de saudade de fazer, aquele trabalho que a gente cheira o campo, né? Que é esse que eu sei fazer, e fazendo algumas comparações aqui com os dados que a gente já tinha dos camponeses maranhenses, né? E alguns camponeses dessas 3 províncias do sul de Angola, Huambo, Ila e Benguela, né? E a gente trabalhou, aproveitando as discussões, o DTA, o Rodrigo está aqui também, outras carinhas conhecidas que eu fui vendo aqui, né, no decorrer das apresentações, a gente foi trabalhando com as estratégias de sobrevivência, principalmente já escritas aí pela sociologia brasileira, com a Frânio Garcia, com Beatriz Herédia, né? E as questões relacionadas às formas de resistência cotidiana do Scott também. Então, a partir desse referencial, a gente foi podendo cruzar trabalhos que a gente já tinha realizado, né? Investigações aqui do Maranhão, com uma realidade angolana que, embora diferenças culturais, políticas, históricas, tal, a gente conseguiu achar várias semelhanças, né, dessa estratégia de sobrevivência do campesinato e da coexistência de um capitalismo, né, que alguns vão chamar de arcaico, e, enfim, e que a gente tem como resultado. Então, eu também, como Camila, não vou ficar dando muito spoiler dos resultados, né, porque acho que é mais legal a gente ler, mas, de todo modo, neste trabalho é um relato um pouco, né, é como se fosse o resumo mesmo das investigações que eu consigo chegar neste trabalho de campo, dessa experiência de pesquisa, fazendo cruzamentos, né, de algumas possibilidades de cruzamentos sobre essas estratégias de sobrevivência de camponeses maranhenses e angolanos, né? Então, não é um trabalho comparativo de grande envergadura, no sentido, não estou comparando o Brasil com Angola, né? Estou comparando, isso a gente sempre falava, estou comparando uma realidade específica do Maranhão, que a gente já estuda, com uma realidade específica no micro, né? Lá do sul de Angola, e achamos várias semelhanças, como, por exemplo, a relação de trabalho e a relação com a terra, né, desses trabalhadores. A gente percebe que influencia completamente essas relações de migração, e isso, infelizmente, agora, nesse contexto de mais ainda dificuldades no mundo do trabalho, com a flexibilização, com a lei de terceirização, com a reforma trabalhista, a gente vê a vulnerabilidade, né, de muitos trabalhadores nessa perspectiva da migração. Então, a gente fez esse trabalho antes da pandemia, antes dessas condições. Em vários momentos de discussões que eu acompanhei durante a pandemia, eu ficava imaginando esses trabalhadores que já estão nessa ponta, né, de tanta vulnerabilidade, precarização, como eles estariam sobrevivendo. Então, eu acho que fechar esse ciclo, mesmo na pandemia, é um ato de resistência, né? Então, eu parabenizo mesmo a todos, e acho que a gente só está fechando um ciclo para começar outro, porque esse grupo, com certeza, não vai parar. Um abraço a todos. Obrigado, Flávia. Já estamos terminando. A última parte é subcontratação e segregação do trabalho. A Lia, infelizmente, teve que sair para dar aula, então nós teremos, para fechar, a apresentação da Ana Paula. Por favor, Ana Paula, com a palavra. Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo bem.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, que o Zé Ricardo fez para eu poder participar, né, desse livro. E, bom, esse artigo, ele é parte... Ana Paula, desculpe, Ana Paula. Da minha tese. Acho que você tem que falar com o rosto mais e eu escrevi ele junto com a minha orientadora, a Júlia, que também é autora. O título dele é Desenvolvimento, Segregação e Atividade Industrial na Microrregião do Vale do Paraíba 8. Eu vou tentar desligar a minha câmera, que eu acho que pode ser que fique melhor. Bom, ele é Desenvolvimento, Segregação e Atividade Industrial na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense. Bom, esse trabalho ele teve 2 objetivos principais, vamos dizer assim. O primeiro é mostrar que há segregação espacial nos municípios do sul fluminense, né, dessa microrregião. A segregação, ela não está só nas cidades grandes, mas também ela existe nas cidades pequenas e médias. E eu uso a segregação, né, o conceito, como a distância social entre grupos, considerando o lugar de moradia, né? E para isso eu usei as variáveis de renda, cor e escolaridade. E o segundo objetivo é tentar relacionar a segregação que existe, né, que eu consegui verificar que existe nesses municípios, e que ela é mais intensa, principalmente para as pessoas de renda mais elevada, relacionar com a atividade industrial no Vale do Paraíba Fluminense, que ela é crescente após 2000, muito em função do crescimento da atividade industrial. Então, eu uso os dados do censo de 2000 e 2010 para verificar assim, a raiz da quantidade de indústria de 2000 e 2010. E uma das a segregação se correlacionava positivamente, né, com a quantidade de indústria, mas era uma das pessoas mais ricas e mais escolarizadas. Em 2010, esse cenário inverte, né? A segregação das pessoas mais pobres, ela se correlaciona positivamente com a atividade industrial. Quanto maior a quantidade de indústrias, né, maior a segregação das pessoas mais pobres. Então, isso indica que a indústria ela fomenta as mudanças locais e isso pode impactar das desigualdades. Que o desenvolvimento não necessariamente é só positivo, ele também traz consequências negativas. E, nesse caso, é o incremento da segregação, principalmente das pessoas mais pobres. E eu acho que, por fim, é importante ressaltar que a análise que eu fiz de correlação, ela mostra indícios, né, dessa relação da desigualdade, da segregação, né, do local que as pessoas moram com a atividade industrial, né, que aumenta a atividade industrial e aumenta as desigualdades. Mas eu não posso inferir relações causais, né, porque só foi o modelo e eu acho que é muito importante estudar mais sobre o fenômeno, colocar mais variáveis para poder ter mais indícios e talvez fazer uma afirmação de relação causal. Bom, eu fico por aqui, fui bem breve. Tá bom? Obrigada, gente. Muito bem, obrigado, Ana Paula. Com isso, fechamos esse mosaico, né, curto, mas bastante informativo do nosso livro, né, e eu acho que é um início de divulgação do livro espetacular, com todo mundo, com uma quantidade grande de gente assistindo e participando. Eu queria, enfim, agradecer a todos, né, e dizer que nós continuamos juntos. Vamos fazer mais coisa adiante. Vamos vacinar todo mundo e no ano que vem todo mundo lá para o Maranhão de novo. Mas eu queria perguntar se o Roberto e o Marcelo querem falar alguma coisa para a gente fechar. Não, só registrar, né, que o projeto, né, além essa coisa que Flávia falou, então teve a bolsa, garantiu a bolsa de pós-doutorado, né, da Flávia, também tivemos a bolsa de doutorado do Roberto Mancini, né, e, enfim, e que vários outros produtos aí estão
a caminho, né? Na verdade, é como a gente está falando aqui, isso não é um fim, na verdade, é uma etapa, né? E com certeza essa nossa parceria vai continuar através de outros processos, né? Não, só dizer também que esse... Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim. Não, só dizer também que esse projeto apoiou a publicação de mais 2 livros, né, que está em curso. Um é organizado por mim e por Ari Silva, que está aqui conosco, e que é um livro, uma coletânea sobre trabalho em contexto de pandemia. Então, envolve vários autores, vários estão aqui também, né? O livro está sendo concluído e vamos lançar também em breve, talvez até este mês ainda. E o outro é um estudo que nós organizamos junto com Jerry e Janine Rogers, e que reúne um conjunto mais amplo de estudos da Paraíba e de Pernambuco sobre, né, sobre trabalho em territórios produtivos e setores produtivos situados nessa região, incluindo também o Rio Grande do Norte. Esse livro também está sendo concluído e deve ser lançado ainda em agosto. Os 3 livros pela Nablume e os 3 apoiados pelo nosso projeto. E aproveito para agradecer o apoio também dos nossos colegas, né, o empenho aí de Zé Ricardo nesse trabalho e toda a parceria e o empenho de Marcelo também. Temos nossa mesa redonda na SBS, né? Acho que é bom Zé Ricardo dar o informe. Nós teremos uma mesa sobre o livro já aprovada, temos uma mesa já aprovada na SBS sobre o livro, e então, por favor, nos ajudem com a audiência, né? Quando tiver, a gente avisa com antecedência que dia ocorrerá, mas vamos repetir essa ideia do livro, né, com a Flávia, com o Roberto e comigo, né, na SBS. Comentários do professor Irã. Certo? Ok, gente, então vamos fechar. Sem invasão, sem invasões nenhuma, podemos agora... Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo bom. Boa noite, parabéns a todos. Parabéns, pessoal. Valeu. Parabéns. Tchau.